36, 42, 48. Números que parecem saídos de um bingo, mas essa cartela aqui é bem mais valiosa. Os últimos jogos do Cruzeiro apresentaram jovens que até então eram conhecidos assim, só por números. Esses 3 jogos no início de carreira estão sendo muito importantes para mim. Um deles como titular, eu pude fazer meu primeiro gol como profissional, isso está sendo fantástico. Oportunidade e realidade bem diferente daquela que os garotos da base estavam acostumados. Pra gente está sendo maravilhoso essa rodagem, a gente está tendo experiência nova. E não é só impressão do Giovani não, é a nova realidade do clube, ou melhor, de uma sociedade anônima do futebol. Com um novo proprietário, o Ronaldo, cuidando do futebol, sem conviver com salário atrasado, com aquele ambiente de incerteza, tudo isso também vai acelerar a adaptação dessa molecada. Na época, a queda para a Série B transformou garotos em protagonistas de um clube afundado em crise política e financeira. O resultado dessa pressão não foi boa nem para eles, nem para o Cruzeiro. Olha o Thiago! Incrível! O Cruzeiro não consegue o gol de empate! Thiago é um exemplo dessa mudança de perspectiva sobre os jogadores da base. Com 18 anos, fez sua estreia com outros 7 garotos recém-promovidos diretamente para o time titular. Agora, aos 20 anos, faz parte de um time alternativo que não tem decepcionado o Pessolano. É azul! É cabuloso! É do Thiago! É do Cruzeiro! Eu sei como é que é essa questão da confiança e o elenco todo está dando confiança pra gente. Se esperava muito de Maurício, de Kaká e de todos os meninos que foram lançados naquele momento. Hoje não, já tem um elenco montado com jogadores mais experientes e o Pesolano vai lançar aos poucos esses que estão se destacando. Denivis, Giovani Jesus, Daniel principalmente, os caras estão pedindo passagem e vão entrar aos poucos no time sem tanta pressão. Nesse novo momento, eles não precisam ser uma solução para o Cruzeiro, e sim um complemento. Contra o Democrata, por exemplo, dos 11 reservas, 8 saíram da base. Quando eles tiverem a oportunidade, podem fazer uma boa atuação. Isso é o mais importante. Toda a comissão gosta de usar os jovens e é o projeto do Cruzeiro. Nesse caso, a evolução pode levar a retorno financeiro com a venda das joias da base. E aí é como num bingo, está no lugar certo, na hora certa, pode garantir um bom dinheiro. Henrique na reportagem, Henrique no estúdio, Henrique no jogo. Como diz o cinegrafista, é o Henrique aqui, não é? Não, tô todo lá de cá. Henrique, desses jovens, quem é o destaque pra você? Eu destaco 2 especificamente. Um me chamou muita atenção já na Copa São Paulo, que é o goleiro Denivis. Cara, ele tem porte físico, ele tem estatura, 1,93 m, né? E ele tem bons reflexos, é um goleiro ágil, é um goleiro que trabalha bem com os pés. Já tinha ido bem na estreia no campeonato, né, contra o RT, o Rafael Cabral não estava regularizado. E nesse jogo de tombos, por mais que tenha sido 3-0 o Cruzeiro, ele apareceu em alguns momentos chave. Olha essa defesa. Reflexo. Uma bola em cima dele, mas um pouquinho ao lado, e um goleiro alto que chega muito rápido ao chão, né, na cabeçada do Daniel Amorim. Lembra o Dida? Tem gente que fala isso. O pessoal fala que parece o Dida, né? Uma pressão enorme. O Dida é um dos maiores da história do Cruzeiro, né? Outro jogador que eu gosto também, de meio campo. Falei do goleiro, vou falar do meia também, Daniel Júnior. Golaço de fora da área. Um pouquinho de contribuição do goleiro Rafael Santos. Mas sabe o que me chama a atenção? O Daniel tem muita personalidade pra aparecer pro jogo. Isso é importante. E se movimenta muito, ele tá em toda parte, cara. Ele ajuda na saída de bola, ele ajuda como um meia atacante. Na base, ele era um 10, né? Um meia armador do time. Então eu acho que o Pesolano tá identificando boas características nele e tem lançado o jogador. Seja aberto na esquerda, como foi contra a Caldense, ele entrou bem naquele jogo. Seja jogando mais centralizado, como foi contra o Tombense. Vai ganhar espaço o moleque, Maurício. Boas promessas. Quem é a realidade é o Henrique Fernandes. Obrigado mais uma vez, meu velho. Valeu, meu velho. Até a próxima. De Paris para Belo Horizonte, mais especificamente para a Toca da Raposa. Lud Cian está lá. Amanhã tem Cruzeiro e Uberlândia. Eu quero saber das últimas informações, Lud. Boa tarde. Oi, Maurício. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão ligados no GE. Olha, Vagninho liberado para defender o Cruzeiro. O julgamento foi ontem. O atacante pegou só um jogo de suspensão que já foi cumprido e agora pode voltar aos gramados. Essa decisão deixou o Pessolano aliviado, viu? Porque a suspensão do Vagninho poderia chegar a 12 jogos. Tudo isso em decorrência daquele episódio do dia 2 de fevereiro, jogo contra o América, em que o Vagninho levou o cartão vermelho direto por agressão ao Patrick. Ele cumpriu a suspensão diante da Caldense na quarta rodada e agora tudo indica que amanhã ele já entra como titular do Cruzeiro para esse jogo contra o Uberlândia. Maurício. Certíssimo, Lu. Valeu, Lud. Obrigado. Bom trabalho para você. Vamos
1h36 na Super, vamos lá atualizar as informações do Cruzeiro para o jogo de amanhã contra o Uberlândia. Boa tarde, Arthur Moraes. Vamos por etapas. Boa tarde. Parabéns, Pedro Abílio. Parabéns. Para mim? Parabéns, Giovana Pires. Dia do repórter, né, Arthur Moraes? Meus parabéns. É isso aí. Olha só. É isso aí. Parabéns. Não podemos esquecer, não. Mas vamos lá. Olha, o Ronaldo Fenômeno chiou recentemente com relação à arbitragem. E deixar até um registro do Roberto Abras, grande profissional. A gente não pode esperar outra atitude, né? Outra opinião que não fosse a verdadeira que ele deu há pouco no noticiário do Atlético. E aí é uma outra seara, nada a ver aqui. O nosso compromisso é com o torcedor celeste, de passar a melhor informação, mas a chiação é geral, a imparcialidade. E aí o Roberto colocando o ponto de vista dele, da maioria, que não foi pênalti. Eu acho que a arbitragem mineira realmente está precisando aí passar por uma reciclagem, começar tudo de novo, né? Porque, bom, mas vou deixar pro Fenômeno, depois ele vai naturalmente se manifestar a respeito, né? Você transmitiu o jogo e aquilo que eu digo, né, o Pedro Abílio, a gente está falando dos erros e aqui não estou fazendo nenhum tipo de marcação, criticando o rival, longe disso, mas o Cruzeiro vai continuar chiando sim em relação à arbitragem. Algo a acrescentar aí, ô Pedro Abílio? Tá tudo dito e segue o jogo. Concordo, Arthur, com o que você falou, e sobre o que o Roberto disse mais cedo, ele falou ontem assim que o lance aconteceu, né? Ontem na transmissão a gente com o Lélio até estava tentando encontrar, né, naquele lance com o Hulk antes do Ademir ser derrubado lá na área, mas foi fora da área, um lance completamente diferente, então nada de pênalti, a arbitragem errou, vem errando muito e o que você falou é bem verdade. Nível fraquíssimo nesse início de temporada de 2022, a gente tá vendo a arbitragem regredir aqui em Minas, Arthur. Exatamente, é por isso que eu faço esse registro. Nada contra o rival, o Atlético, a instituição a gente sempre respeita. Claro que o futebol é isso, é feito de acertos e de erros e tem que existir muito mais acertos. O Cruzeiro também já foi prejudicado, assim como já foi beneficiado, e todos os clubes realmente, mas quando os erros são gritantes, absurdos, realmente algo é preciso ser feito. Mas vamos lá. O assunto é Cruzeiro, que já trabalhou pela manhã na Toca da Raposa. Concentração, que concentração nada, amigo, com Pesolano, concentração só amanhã. A bola rola às 8 da noite na Arena Independência, o Cruzeiro mudando de casa, e aí a concentração começa amanhã com aqueles jogadores naturalmente convocados. A relação só vai sair também amanhã, se apresentando lá na Toca da Raposa. O Pesolano vai promover a volta dos principais jogadores, isso é praticamente certo, mas tem interrogação na defesa, tem interrogação principalmente no meio-campo. Na lateral direita, por exemplo, o Rômulo ainda não está, né, fisicamente no melhor, apesar do Cruzeiro já ir para a 7ª rodada. Muitos entendem que o Giovani Jesus foi o que mais convenceu até aqui o jovem lateral, e ele é o nosso entrevistado. Contou como tem sido esse início de temporada, integrado em definitivo ao elenco profissional. Já o nosso Giovani aí na ponta da linha me avisa aí pra gente trazer a palavra deste jovem lateral que jogou uma bola redondinha também na cidade de Tombos, na vitória sobre o Tombense por 3-0. Acho que ele já entra direto na briga aí pela posição, pela vaga na lateral direita. Tem disputa na lateral esquerda, Bidu, o Rafael Santos, e esse meio-campo cheio de volantes. Quem que o Pesolano vai efetivar finalmente, né? Quais os volantes serão titulares? Não temos ainda o Giovani, né? Ou temos o Giovani? Enquanto o Paulão tá resolvendo aqui pra gente ouvir o Giovani, é um jogador jovem, o Cruzeiro precisa de jovens jogadores, a gente viu acontecer, né? Ontem vocês até ouviram aqui no Super FC mais do Daniel Júnior, Danielzinho.
Cruzeiro vai precisar fazer negócio no futuro com esses atletas, precisa voltar a essa cultura de revelar bons valores. Na temporada passada, alguns formaram ali, né, parte da base do time. Mas nesse jogo contra o Tombense no fim de semana, a gente viu que há outros em potencial, como o próprio Giovani. E desde o ano passado, essa luta com o Rômulo, né? Ora no meio, ora na lateral, ainda não é 100% garantia, né, de que vai ser o principal jogador. Então, assim, nos jogos que exigirem mais experiência, é claro que ele vai ser utilizado, porque é um jogador que tem uma certa liderança dentro do grupo. Mas, por outro lado, acho que o Giovani correndo por fora é uma boa opção também. Pelo menos vai se mostrando isso nesse início de ano, né? O pessoal tá falando muito também do Denifis, o goleiro, que já é uma grande sombra aí para o Rafael Cabral. Agora, não creio que o Pesolano vá abrir mão da experiência, da bagagem, né? O Rafael é um goleiro, diríamos, renomado, né? Com passagens pelo Napoli, futebol italiano e, por último, futebol inglês. Tem no seu currículo realmente grandes conquistas. Não vai ser fácil tirar aí a titularidade do Rafael Cabral, a não ser que realmente ele não convença, né? Venha a falhar, e ninguém quer isso, né? O torcedor quer ver realmente bom desempenho aí do Rafael, mas muitos na torcida neste momento pelo jovem Giovani. Bom, esse time, a gente deixa o Giovani Jesus, o lateral direito, para depois. Esse time, as interrogações que ficam. Bom, para amanhã, Rafael Cabral é certo, será o goleiro. Lateral direita, e aí volta o Rômulo ou o Pesolano vai dar uma sequência pro Giovani Jesus? Vai ficar esta interrogação. E a zaga, ele já tem o Maicon para volta, mas ao lado de quem é o Maicon? Do Lucas Oliveira ou do Eduardo Brock, que vem subindo no conceito pelas últimas atuações, principalmente contra a Caldense e contra o Democrata, onde ele fez um cruzamento de lateral, de atacante, para consagrar o Edu fazendo o gol da vitória. Repito, sobre o Democrata de Governador Valadares. Então, fica sendo Maicon, Oliveira ou Eduardo Brock, o Brock. Na lateral esquerda, Bidu ou Rafael Santos? O Bidu chegou com status de titular. Aí no meio-campo que é a grande complicação. Isso aqui pro repórter, né? Pro torcedor que fica na expectativa, porque na cabeça do Pesolano certamente tá definido. Adriano vai ser o titular? Tá com cara que sim. Felipe Machado chegou com esse status também. O Pesolano gosta dele. Pedro Castro, ele pode jogar de repente com o Adriano, com Pedro Castro e o Felipe Machado, e esse quarto homem de meio campo sendo o João Paulo. Agora, se ele for atuar com dois volantes, por exemplo, com Adriano e Pedro Castro, aí, amigo, resta uma vaga ali que pode ser ocupada pelo Giovani Piccolombo, que não tem decepcionado, e pelo Daniel Júnior, que está pedindo passagem, porque lá na frente eu creio que a parada esteja resolvida, viu, o Abílio e Giovana? Vagninho, que foi julgado, absolvido, tá tudo beleza, tá a postos para amanhã. Vale. Vagninho ao lado do artilheiro Edu. Na frente, penso que não existe dúvida ou dúvidas na cabeça do Pesolano. A concentração maior de interrogações se reside aí nesse setor de meio campo, né? Muita gente, uma concorrência muito forte, né? Mas acho que aos poucos, já que ele falou que tem esse time na cabeça, ele vai conseguindo desenhar um meio campo um pouco mais ágil, né? E um pouco mais leve também, alguma coisa que o Cruzeiro precisa para fazer com que esse ataque rápido nas laterais que ele quer funcione, viu, Arthur? Tá certo. Eu queria só uma falinha do Giovani, né? Pra gente não ficar devendo a palavra dele. Quando o jovem lateral contou como tem sido este início de temporada, já que foi integrado em definitivo ao time profissional. Nesse pouco tempo de trabalho, a gente aprendeu demais, né? A gente está um pouco mais de um mês, como você falou. O pessoal tem incentivado a gente bastante, né? A gente tem aprendido muito com eles, né? O pessoal, né, de todo o staff e os atletas abraçou a gente de uma maneira incrível, né? A gente está bem turmado com eles, graças a Deus. Então, assim, só tenho a agradecer por todo o carinho, né, que a gente tá recebendo por eles aqui. Tem muito trabalho pela frente, mas a gente aprendeu demais nesse pouco tempo de trabalho. Bacana, é isso aí, esse garoto tem muito potencial. Olha, o Cruzeiro prepara um grande evento para o lançamento da nova camisa do clube. De acordo com o planejamento,
O manto de 2022 pode ser revelado antes mesmo do clássico contra o Atlético, agora no início de março. Neste período, Ronaldo, dono por cento, aliás, Ronaldo, que é dono de 90% das ações da SAF Cruzeiro, estará em Belo Horizonte. Vai prestigiar o clássico, vai deixar a Espanha em breve. Cruzeiro, então, já trabalhou, agora é aguardar a bola rolar. E a concentração que não começa à véspera do jogo, mas sim no dia da partida. Amanhã, no final da manhã, a rapaziada se apresenta lá na Toca da Raposa. E aí saberemos os convocados de Paulo Pezzolano, que será reforço à beira do gramado. Abílio e Giovana.